É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo, investidor. Muito bem-vinda, investidora. Ótima tarde para vocês. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo com o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. O Daniel Morales e eu vamos ficar aqui até as 3h30 da tarde nesse debate com Alan Gani, com Alexandre Cabral. E hoje a gente vai ter por aqui também o Josian Teixeira, ele que é gestor de portfólio da Lifetime Asset. Vamos bater um papo aqui com ele sobre toda essa movimentação na Bolsa, vamos falar sobre gestão de recursos, vamos falar onde está indo, para onde está indo o dinheiro do estrangeiro, o dinheiro do investidor institucional, o dinheiro da pessoa física, para onde que está indo o dinheiro e para onde que o investidor tem que olhar também. Bom, a gente começa a nossa programação no BMC Market dessa quinta-feira falando que sim, o Brasil tremeu, mas não cedeu aos impactos da inflação americana, assim como aconteceu em várias partes do mundo, né? A gente viu a inflação americana avançando, né? O CPI, o famoso CPI, chegando na mais alta, no mais alto patamar aí dos últimos 40 anos, aos 7,5%, né, nos últimos 12 meses. A gente lembra que da última leitura que foi feita, estava no 7%, e aí existia a expectativa dessa inflação acelerar um pouquinho, chegar a 7,2%, mas aí foi divulgado esse 7,5%, o mercado internacional acabou azedando um pouco. Inclusive, deixa eu trazer os números aqui para vocês, porque lá na Europa a grande parte das bolsas fechou aí em um patamar negativo. O CAC na França perdeu 0,4, o índice Eurostoxx perdeu 0,17, DAX na Alemanha ficou praticamente no 0 a 0, subindo 0,05, e FTSE no Reino Unido foi o único que subiu 0,4%. Pegou mesmo lá nos índices americanos. Dow Jones está caindo 0,24%, o S&P caindo 0,43% e a Nasdaq caindo 0,4%. E aí a gente até tinha, né, uma expectativa de que talvez a Bolsa Brasileira pudesse ser contaminada com esse mau humor, com essa questão aí da inflação americana, porque justamente muitos investidores começam a reprecificar a alta dos juros pelo Fed, e aí... Mas não, a Bolsa Brasileira descolada do cenário internacional, claro, muito baseada aí nas commodities, né? Principalmente ações ligadas a petróleo e também minério de ferro estão subindo hoje, né? Sem contar os bancos que já vinham num patamar de queda, né? Desde ontem, com o resultado do Bradesco, o Itaú caiu também. Então alguns bancos ainda sobem hoje e acabam ajudando a sustentar a alta de quase 1% na Bolsa. Sim, estamos subindo 0,96% aos 113.537 pontos. Chegamos aí no patamar dos 113 mil pontos, que muita gente falava, né? Tem que voltar para esse patamar, tem que pegar um fôlego, tem que pegar tração para a gente poder continuar essa subida. E aí, se a Bolsa está para cima, a gente viu o dólar para baixo. O dólar que na variação diária chegou a cair aos R$ 5,17. Olha só isso. Alô, Disney, o pessoal tá chegando. A gente agora tá aos R$ 5,20, caindo 0,63%, né? A gente viu a abertura aí aos R$ 5,23, caindo mais 3 centavos no dólar. E quem diria, né, o dólar chegar nesses patamares? Quem diria? A gente vai comentar, claro, com o Cabral e com o Gani, toda essa movimentação do dólar e também da Bolsa e tudo que a gente viu aí. Aí, deixa eu falar, porque o dado, né, mais aguardado do dia era mesmo o CPI americano, aí acabou confirmando, né, esses temores de inflação persistente e também a perspectiva de aceleração de juros por parte do Fed, inclusive, né, muitas reações depois do CPI estão dizendo aí que isso acaba aumentando a pressão para o Fed aumentar os juros em 50 basis point, né, em 0,5%. A maioria acredita que o Fed vai elevar em 0,25 agora em março, só que a proporção que achava que ia aumentar 0,5%, estava cerca ali de 20%, 30%, agora já praticamente 50% dos atores do mercado acreditam que vai aumentar em 0,5%. Isso quer dizer que o Fed vai aumentar em 0,5%? Não, mas
mostra uma percepção, né, uma perspectiva. E esse CPI aí, estão dizendo, vai solidificar uma postura mais hawkish do Fed, precisa elevar os juros. E a gente, olhando um pouquinho mais para esse CPI, alimentos, moradia e eletricidade foram os itens que mais contribuíram para o avanço de inflação. Até o presidente Joe Biden falou, né? Falou, ó, o CPI foi forte, mas analistas seguem prevendo moderação ao longo do ano. Biden falou também, a renda está pressionada, mas há sinais de que venceremos a inflação. Ou seja, até o presidente Joe Biden está de olho aí nessa inflação para ver quais são os rumos aí da política monetária, se ele vai conversar com o Jerome Powell ou se não vai conversar com o Jerome Powell. Enfim, toda essa situação aí nos Estados Unidos acaba trazendo aí toda essa expectativa ao que vai acontecer. Bom, deixa eu trazer aqui o Daniel Morales para a gente começar o nosso giro de notícias, o nosso giro de informações que destacam aí o mercado financeiro. Daniel Morales, ótima tarde para você. Vamos que vamos no BMC Market. Ótima tarde para você também, Felipe Nascimento, e também para todo mundo que está agora ligadinho aqui no BMC Market. Muita informação ainda, porque a semana ainda não acabou, hein? A semana ainda não acabou, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu quero começar falando as nossas notícias aqui de Alpargatas, Daniel Morales, que nesse momento, inclusive, está caindo 1,3%. E a empresa de calçados está preparando uma oferta de ações para levantar até 2 bilhões de reais. A informação foi confirmada ao Brasil Journal e, de acordo com a reportagem, essa oferta visa reduzir a alavancagem da Alpargatas depois da aquisição de uma participação na empresa de modas Roots, com sede no estado norte-americano da Califórnia, por até 475 milhões de reais. O acordo com a empresa Roots foi anunciado em dezembro. E a IVE, controlada da Embraer, formalizou o processo na Agência Nacional de Aviação Civil para a obtenção de um certificado de tipo para o projeto eVTOL, que é a aeronave de pouso e decolagem vertical totalmente elétrica. A companhia informou que vai oficializar o compromisso de cumprimento dos padrões técnicos internacionais e requisitos de aeronavegabilidade obrigatórios para a certificação. Segundo a empresa, juntas, as instituições vão evoluir na definição dos requisitos e meios de cumprimento aplicáveis à certificação. E a Companhia Siderúrgica Nacional anunciou que concluiu o procedimento de book building da oferta de emissão de recebíveis imobiliários da Virgo, a companhia de securitização, vinculados aí a debêntures emitidas pela CSN Cimentos, que foi anunciada lá no dia 19 de janeiro. Segundo o comunicado, a coleta de intenções de investimentos alcançou o valor total da oferta de 1 bilhão e 200 milhões de reais por meio de um lote adicional de 20%. E a Localiza vai pagar amanhã 97 milhões de reais em juros sobre o capital próprio. O pagamento tem como data base a posição acionária de 17 de dezembro de 2021, sendo que desde o dia 20 de dezembro as ações da companhia são negociadas ex esses juros. O mercado acredita que a Localiza deve apresentar bons resultados que vão acompanhar as tendências de volumes ainda reduzidos nos segmentos rent-a-car e seminovos no contexto de crise de desabastecimento automotivo, porém compensado por tendências de preço positivas e margem EBITDA forte de seminovos. Maravilha então, Daniel Morales, obrigado aí pelas informações. Vamos trazer o time aqui? Alan Gani, Alexandre Cabral, todo mundo que está com a gente aqui todos os dias para esse bate-papo aqui no BMC Market. Ótima tarde para vocês. Boa tarde, Cabral. Boa tarde aí, meu povo, beleza? Tava com saudade de mim? Cara, que saudade. Tem que vir pra cá, eu esqueço que é espelhado. Tava com saudade. Faz tempo, né? Não tava não? Oi? Não, faz tempo. Tem que você diminuir. Deixa eu ver, não, ainda tá maquiado pra cara. Quem tá te maquiando, faz maluco? Faz tempo. Você chega a estar com marca aqui branca. Eu vou falar com a Hanna. É Hanna que faz isso? Não. É você mesmo? Sou eu. Tem que botar o óculos, então. Boa tarde, Alan Gani. Muito boa tarde a todos. O Cabral, eu percebo um interesse genuíno na maquiagem do nosso querido Dani.
Não, a alheia, tua na maquiagem verdade. também. É que ele não ficou com a beiça rosa que nem você da outra vez. Ele curte esse lance de maquiagem. Eu acho que ele tá Cabral. com ciúme de não ser maquiado. Eu que ele precisa de um pozinho na Cabral, cara. quando é que o seu aniversário foi em dezembro? É, mesmo. Porque Mas, ô, Cabral, senão eu ia te dar um kit de maquiagem. Mas, ô Gani, Da- vou dar um exemplo. Qual time aí. você torce? Ó, Maquiagem, não, peraí, Mac. eu vou dar um exemplo pra Fala. você. Se você olhar ali na tela, ô, Cabral, eu, o Felipe e o Gani, tá vendo? Ó lá. Os três, nenhum dos três está brilhando, mas você está. Porque isso é da natureza, eu já nasci mágica, essa é a mágica. Isso eu já nasci assim, não tem maquiagem que eu televisão. apague. É diferente. É quando pai e mãe se divertiram um tempo atrás e depois eu saí. Não, mas você não... E eu saí prematuraço, mano. mas tem que- Eu Mas nasci a com menos questão de um do quilo. brilho Aí o não é médico aquele brilho... Aí o médico brilho- mandou engordar e morreu. Aí eu não sei onde é que para. Mas você está brilhando de forma errada. Ó. Você fica com olhos espalhados na testa. Ó, eu não tenho, ó, tá Olhos vendo, ó? espalhados. Meu olho tá aqui, ó. Estão aqui, outro aqui, Eu ó. não tenho nenhuma oleosidade aqui. Então, aqui Olha e lá. outra aqui, ó. Não adianta Cabral. explicar o Daniel Moraes. não Olhos, dá, estão um em não. cada lugar, mano. Ele não entende, Felipe. Não adianta. É, o quê? Olho tem, no máximo, estourando aí 3, mas 2, né? Óleos. Vamos começar então. Não, vamos falar de coisa séria. Vai, o Cabral ficou de folga ontem, já chegou tumultuando. Tava com muita energia acumulada. Parece aquelas crianças que ficam em casa em dia de chuva. No dia seguinte vai pro parquinho. Eu tenho certeza que o Cabral vai se identificar com essa situação. O Cabral, quando você está dando aula e o aluno chega atrasado, Putz, aí não sei nem ele que começa é a isso, há quanto derrubar tempo, tudo, maluco. aí ele cumprimenta não sei quem, e você dando aula ali, né? Ele Eu não paro a sabe. aula. Eu paro a aula e falo, vai, pode sentar, não tem problema não, senta aí. Ele vai, ele dá tchau, ele cumprimenta. E vai que vai. É o popular, né? Ele chega na aula assim, ó. Derruba o Ele chega assim na aula, pá, Mas você não tem o por um. direito de. Mas eu não faço de desde brigar com nenhum 2019, aluno. maluco. Desde março de 20, que eu não sei o que é da aula. Apesar que não, eu dei 3 aulas presenciais, 5 aulas presenciais em novembro. Não tem muito isso, né? Que MBA é o povo bem mais velho. É isso aí. Tudo bem. Vamos lá. Foco! Josiane Teixeira, gestor de portfólio da Daqui a Lifetime. pouquinho, Agora, daqui a pouco, não. daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Então, tá bom. Acho que a gente vai ter que desligar o TP do Cabral. Vamos falar de coisa séria aqui. Vamos falar do CPI americano, né? O dado mais importante aí que o pessoal estava esperando hoje para saber o que vai acontecer, recalculando. Será que o Fed vai dar 6, 7, 5, 4 aumentos de juros? Vai aumentar 0,25, vai aumentar meio? Inflação veio 7,5, Gani. Pois é. Mais alta aí de 40 anos. Já era mais alta de 40 anos desde do 7, né? É. Veio 7,5, Só aumentou ainda renovou mais. o recorde, Só né? renovou o recorde. Pois é. E aí? A inflação mensal veio acima do esperado, 0,6, se não me engano. Sim. O núcleo também, quando a gente já tira as maiores e menores altas, né, a ideia de núcleo é essa mesmo, o core, né? Você está olhando o centro ali da inflação, tirando os outliers. Também veio alto e aí no acumulado no ano muito alto. Então isso é combustível para o Fed aumentar os juros de uma maneira mais intensa ou prolongar ainda mais esse aumento de juros. Saiu dado também hoje de seguro-desemprego e veio abaixo do esperado, os pedidos de seguro-desemprego. Então, o que isso significa? Que o mercado de trabalho também está aquecido. Então o Fed fala, para que eu vou manter aqui juros baixos se a economia está forte, o mercado de trabalho está aquecido e a inflação está alta? Essa é a leitura, né? Então aí por isso que a curva de juros americana já subiu bem. Ontem estava já na casa de 1,93 e hoje os juros de 10 anos já está em 2. Os juros de 10 anos já está em 2%. Muita coisa. E só para complementar, está chegando as eleições lá, o midterms, né, nos Estados Unidos, muito importante para o apoio presidencial e tudo mais, eleições parlamentares. E o Biden, por um lado, o que ajuda, a popularidade dele está muito baixa, apesar de um nível de desemprego muito baixo no país. Mas, por outro lado, a inflação está atacando aí a popularidade dele. Então, ele também tem essa preocupação em resolver logo essa questão inflacionária para melhorar aí a sua popularidade e ter uma maioria democrata nas eleições
do meio aí do ano. Então, enfim, você veja como a inflação mexe, inclusive, aí no espectro político. A inflação dos Estados Unidos, esse 0,6 que você falou aí, veio acima até da inflação do Brasil, né? Pois é. Nesse tempo de leitura, né? Veja, né, 7,5, para eles, qual que vai ser a nossa perspectiva aí para esse ano? 5,40, 5,5, talvez mais. Mas se a gente pegar a inflação dos últimos 12 meses para a nossa perspectiva, está maior. Então, isso é muita coisa para Estados Unidos, né? E a 7,5, vamos lembrar que quando a inflação vinha acima do 6,5, lembra quando o teto da meta era 6,5, aí encostava no teto, é maior, é 1 ponto percentual acima do teto da meta quando a inflação estava elevada, né? Muita coisa. Muita coisa. Ô Cabral, aí o que a gente se pergunta é o seguinte, né? O Jerome Powell dando uma olhada em tudo, ele fica pensando, bom, o emprego lá tá bom, mas a inflação está muito alta, só que até agora eu nem mexi na taxa de juros, segui comprando, segui injetando liquidez. E aí, né? Como será que ele deve ficar pensando essa coisa, né? Será que eu vou aumentar um pouco mais, ao invés de 0,25, 0,5? Vou prejudicar, né, a atividade, vou prejudicar o emprego, vou prejudicar em algum momento a economia, ou não, vou deixar como é que tá para ver como é que fica? Como que você vê essa situação? Eu digo que o mercado está dizendo que sim. Eu liguei para uma amiga minha que ela é diretora da Bolsa de Chicago para a América Latina. Ela me passou o endereço da onde eu acompanho as apostas de mudança de juros. Ó, nesse momento, agora, 2h20 da tarde, 71,5% dos operadores acreditam que na reunião de março vai para 50,75. Hoje é 0,25. Uhum. E termina o ano com 1,75 com 2. Então nós vamos subir 1,75% os juros esse ano. Agora, nesse momento, 2h19, alguns segundos, na tela da CME. Então o mercado ficou mega pessimista. Isso de manhã, antes da reunião, antes do número, esse número estava 38% de 50,75. Era majoritariamente 25,50. Assim que saiu o número foi para 56 e só está piorando. Está no pior momento da manhã, quer dizer, desde que começou o contrato hoje de manhã com 71,5. Eu acho que não sei se ele sobe 50,75. Eu acho que pode ter um racha interno, do tipo um grupo subir para 25,50, outro para 50,75, mas ainda predominar 25,50, tá? Não esquecendo que ainda falta 1 mês e 6 dias. Nada impede dos dados que vão sair nesse 1 mês e 6 dias mudar essa história. Mas se fosse hoje, eu acho, pelo discurso que ele está tendo lá após aquela coletiva lá de 4 e pouca, 4h30 da tarde, 4 horas, sei lá, eu acho que ainda a maioria faz 25,50. Mas 1 mês e 6 dias pode ter muita coisa aí no meio do caminho, inclusive uma guerra. Aí sim poderia levar a uma recessão ou um crescimento menor, dependendo do quanto ele vai apertar a história. Você acha que está escalando aí essa possibilidade, ô Cabral, da guerra, digamos assim? Ah, não sei, saber. Tem dia que eu acho que vai ter guerra, tem dia que eu acho que é palhaçada para vender jornal. Então não sei, nesse atual momento eu tô achando que é frescura. Mas nada impede daqui a 2 horas eu ler alguma coisa e falar, vamos botar um croata cheio de vodka do outro lado da fronteira. O ucraniano. É, o ucraniano. Obrigado. Vamos botar um ucraniano cheio de vodka do outro lado da fronteira. O Macron conversa com o Putin, aí um fala uma coisa, outro fala outra. É, agora, isso que é muito louco. Não, os ministros da Rússia ministros da Rússia e Reino Unido um fala que falou uma coisa, outro fala outra. Pô, então fica se reunindo para um dizer uma coisa, outro dizer outra. É porque a mesa eles estavam tão longe um do outro que até chegar do outro lado, o vento mudava a história, entendeu? Eu nunca vi aquilo, devia ter uns 8 metros de mesa ali. É sério, a foto rodou nas redes sociais, 8 a 10 metros. Pô, geralmente é aquele tradicional, né? 2 cadeiras com tradutor no meio. Que eu não sei qual seria a língua ali, se eles iam falar inglês, ou por orgulho Macron só falaria francês, outro russo, e alguém faria a intermediação. Eu não sei como eles conversaram ali. Mas esse não tinha nem o tradutor, devia ser o tradutor um ponto, né? Porque eles estavam 8 metros. E normalmente, uma curiosidade, você falou uma coisa que é legal e muita gente não sabe. Normalmente eles falam em inglês, porque o presidente americano nunca sabe outra língua, né?
Não, mas aí era um francês e um russo, né? É. Aí eu não sei se rolou orgulho, eu falo francês e russo e tem um tradutor para essa dupla. Não sei. Acho que o francês é mais fácil, hein? Não sei não. Não é brincadeira, não. Agora, o Gani citou um negócio aí das treasuries, né? O T10 lá chegando a 2%. Esse aí é o maior nível em 2 anos, né? Lembrando, no fim do ano, se não me engano, estava 1,3%, alguma coisa assim. Isso aí mostra uma aversão ao risco, Gani. O que mostra essa escalada aí do título da Treasury dos Estados Unidos? Mostra que o Banco Central, né, vai subir juros. O mercado está precificando na curva aumentos de juros. Então, se você compõe ali uma média, né, de hoje, uma média geométrica de hoje para um vencimento de 10 anos, o mercado já precificou taxas maiores de juros, né? Então, mostra justamente a reação do Banco Central, antecipa, né, a reação do Banco Central a uma inflação mais elevada. Isso aí. E uma provocação aqui, né, que eu fiquei lendo em algumas redes sociais, o pessoal falando, bom, Fed não sufoca a atividade para conter a inflação, não sobe juro. Europa não sobe juro, fica para controlar a inflação. Mas Campos Neto vai lá e taca juro em todo mundo para conter a inflação. Lógico, um fogo no parque aqui, uma provocação, mas de desentendido mesmo. Se não tivesse subido o juro, a inflação do Brasil ia para onde? Tem como mensurar alguma coisa assim? Difícil dizer, mas estaria muito mais elevado. Campos Neto dando show, porque liderou o movimento mundial de aumento de juros, critica abertamente o governo federal por não fazer a parte dele, o Congresso Nacional também na parte fiscal. Pega o pacotinho aí. Pega o pacotinho, tem que fazer sua parte, tem que fazer sua lição de casa também, porque eu aqui com juros sozinho não dou conta da inflação, tem que reduzir o gasto, senão vai contaminar as expectativas, vai ter mais inflação lá na frente. Campos Neto dando lição para o Brasil e para o mundo. Mas eu parava. Acho que já tá bom, mas foi corajoso. Eu só acho que ele foi muito vida louca, maluco. Jogou para 2, ele fez um V nos juros, né? Errou no 2, errou. Ele fez mas depois um V nos juros. O mundo inteiro errou, né? Mas eu acho que ele corrigiu primeiro. Deixa eu corrigir essa rota aqui primeiro. E aí, aproveitar que vocês falaram disso, né? Ontem o Bruno Serra, ele meio que falou, olha, é isso mesmo, a gente vai elevar juros e talvez não só março e maio, né? Talvez na outra também. 3 reuniões. De junho também. E já falando, 2022 esquece, tá complicado, risco fiscal tá aí também, já jogando o pacotinho lá do Cabral pro Morales. Agora tá difícil de ancorar a expectativa, agora é só 2023 a gente vai ver o foco da inflação, né? Ou seja, já tá meio que aberto, né? A comunicação do Banco Central tá bem mais fluida ali, né? É isso e acabou. E a gente vai levando com o que tem, mas é isso, né? Tá dado. Né, Cabral? Tá dado em termos, né? Eu tô fazendo uma planilha que posso até mostrar aqui, que eu tô atualizando desde o dia 7 a probabilidade de juros. Tá mudando pra caramba. Brasil, né? Brasil. A dos Estados Unidos eu sabia que tinha, mas eu não tinha essa memória. Aí hoje de manhã eu consegui WW. Mas do Brasil tá mudando. Eu tô fazendo desde segunda. Desde segunda-feira. Você vê várias mudanças e a mudança, cada dia que passa, com mais chance de subir mais juros. Uma coisa que é interessante que o entrevistado de ontem falou no portfólio, quando eu dava aula, né, quando eu dou aula de renda fixa para os alunos, eu brinco, porque é o seguinte, Felipe, o glamour está nas ações, mas a grana do mundo está na renda fixa. Então é por isso que esses movimentos de juros, eles são tão fortes, impactam aí todos os mercados, né? Porque a quantidade de dinheiro que é aplicado em títulos de governos é brutal, né? Maior que o mercado acionário. E aí a questão é essa, né, Gani? A gente até puxando um pouco a sardinha lá para o portfólio global, né?
A gente falando ontem, né, de possibilidade de bolho, sinais, o que o investidor tem que ficar de olho para começar a ver o começo do furo da bolha. Exatamente. Ali, como que vai começar a murchar. E aí a gente vê essa inflação mais acelerada, a gente vê as bolsas ficando mais estressadas, a gente vê o título do Tesouro tendo mais essa procura, aumentando o prêmio, e muitas das coisas que foram discutidas ontem acabam dando uns sinais ali. Será, Gani? Será? Não é tão, né? Não é tão improvável, não. Curva abrindo. Rui das Neves, que eu sei que é um defensor dessa hipótese de bolha no mercado americano. Você me corrija, Rui das Neves, se eu estiver enganado, mas eu acho que ele deve ter gostado bastante da entrevista. Ah, com certeza. Todo mundo curtiu a entrevista. Ô Cabral, e aí a gente segue falando aqui dessa movimentação americana, porque olhando para as bolsas de lá, elas ficaram estressadas. Claro, esse índice aí de inflação bem acima do esperado acabou trazendo as bolsas para baixo. E a Bolsa Brasileira nem sentiu essa movimentação, está subindo 1%. Commodities que estão segurando a Bolsa aqui no Brasil? Ou por que a Bolsa Brasileira está descolada, não está sentindo esse movimento? Por que a gente não vê esse casamento, né, de mau humor internacional e mau humor aqui no Brasil também? Então, o que acontece? Ontem eu estava conversando não, mentira. Ontem eu escutei uma história, que essa história que eu escutei está na minha cabeça assim, tim, 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 tim. Quer dizer, não está o tempo todo, é claro, né? Mas quando eu penso em fluxo, vem logo essa história na minha cabeça. E tem alguns números que estão meio assim, que fazendo essa história fazer sentido. Ela pode não ter sentido, mas os números estão fazendo isso. Deixa eu pegar minha cola aqui. Ontem, de fluxo de gringo, o que acontece? Cadê Helder? Helder tá aí? Sei. Helder tá aí? Não, Helder tá aí? Não, também não. Nem Campos Neto. Tá no chat? Helder tá no chat? Ele deve estar aí, Deixa eu só abrir a planilha aqui. Sua ligação é muito importante para nós, não desligue. Nós da BMC já iremos lhe atender. Parará, parará, tá. Disque 1 se você quiser financeiro. Disque 2 se você quiser imprensa. Vamos falar. Vamos lá. Então aqui, de 1º a 4 de fevereiro, semana passada, então terça, quarta, quinta e sexta, gringo colocou na Bolsa Brasileira 931 milhões de dólares. Quase 932 milhões de dólares. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no site do Banco Central. Fui lá no site do Banco Central e vi o câmbio que foi fechado dia a dia semana passada. Se você for ver o câmbio que foi fechado dia a dia semana passada, para a parte financeira, que inclui renda variável, renda fixa e fundos, ok? Que uma vez por mês, quando o Banco Central dá o detalhe, então lá em março, que eu vou confirmar ou não essa minha teoria, dá 3.854. Então nós temos 3.854 de dinheiro novo vindo de algum lugar do mundo para o Brasil, somando os 4 dias. 1, 2, 3, 4. Se nós temos 931 milhões para a Bolsa, e eu estou considerando que todo o dinheiro que foi para a Bolsa foi dinheiro novo, sobra na mão de renda fixa 2.922. 2 bi de dólares, tá? Tudo aqui é dólares. Então significa que semana passada, 1, 2, 3, 4, não tem 31, eu só estou considerando dados de fevereiro, nós tivemos 2,9 bilhões de dólares que entraram para a renda fixa Brasil. Separa isso no metade da tua cabeça. Agora vamos para a outra metade da cabeça. Uma coisa que eu estou começando a confirmar, mas ainda não terminei de planilhar isso, que parte considerável das ações que subiram nas últimas semanas do Brasil tem relação com commodities. Commodities têm uma dependência muito forte de moeda estrangeira. Ok? Porque a maioria das commodities é cotada em dólar.
conta dedo que não é, commodities grandes que a gente fala, petróleo, não estou falando alface e agrião, estou falando coisa grande, petróleo, minério, pô, boia cotada em reais, mas a JBS joga lá para fora, Ura puro, não tem número lá, né? Ura e etc. Então, o que um dos analistas começou a defender ontem, que está fazendo um pouco de sentido na minha cabeça? Nada impede, não estou dizendo que isso está acontecendo, a gente só vai perceber isso no decorrer dos dias, mas nada impede do volume de dólar que está entrando, está sendo tão grande, que o mercado não teria condições de absorver o hedge cambial. Porque o hedge cambial ia ser uma boleta muito grande. Você tem ideia? Entrava em média no Brasil até virada do ano 800 milhões a $1 bi por dia. Eu não tenho hedge cambial para fazer isso do outro lado o suficiente. Então o que alguns estão defendendo? Que parte do dinheiro que está indo para a Bolsa é um hedge cambial sujo. O que seria um hedge cambial sujo? Eu, a partir do momento que eu compro empresa com muita influência de commodities, ou commodities pura, de algum modo eu tenho variação do câmbio dentro da operação. Então eu não perco o poder de... Posso perder porque o real valorizou. Isso faz parte do risco da boleta. Mas eu não perco o poder de compra da subida ou caída do dólar porque está parado em conta corrente. E no decorrer das semanas, eu indo aos poucos fazendo o hedge cambial, me desfazendo dessas ações. Como o fluxo para renda fixa está tão pesado, mesmo saindo da bolsa para ir para o hedge cambial, a nova renda fixa que entra semana que vem ocupa o espaço desse pedaço da bolsa que foi para o hedge cambial. Então vamos imaginar que hoje é o primeiro dia do ano. Então entrou um exemplo fictício, 10 para a bolsa e 90 para a renda fixa. Aí o que acontece? Amanhã, esse de 10 aqui, que ia fazer hedge, 6 conseguiu. Então, teoricamente, só ia sobrar 4 de gringo no Brasil. Só que amanhã entra mais 100 de renda fixa e 40 de renda variável. Então, a renda variável nova está alimentando esse estoque de renda variável, mesmo a saída para o hedge. Só que essa teoria toda não dá para se botar agora para confirmar que é real. Por quê? Porque esse fluxo de entrada pode estar nos enganando esse hedge em direção a câmbio. E a gente não tem como enxergar isso no hedge. Não tem como ver, porque vários hedges você não sabe contraparte. Ok? Agora, o que isso pode dizer? O que isso pode significar a médio e longo prazo? Pode. Vai acontecer? É tudo simulação, é tudo especulação, não especulação maldosa. É tentando entender o fluxo, já que fluxo não tem nome. Não está escrito lá que é JP Morgan. Está escrito que é gringo, mas quem é aquele gringo? Ok? O que pode acontecer? Dependendo da velocidade da alta de juros americana, esse fluxo de entrada para o Brasil não obrigatoriamente sai, mas ele diminui a velocidade de entrada. Então, diminuir a velocidade de entrada, menos dólares no ambiente econômico. Pode ser, somente pode ser, menos dólares para essas ações ligadas a minério que faz uma pequena proteção cambial, podendo até reverter o fluxo. Tem entrada de dólares, mas saída de gringo da bolsa. Agora, isso tudo, eu escutei no bate-papo ontem, eu falei que muita coisa fez sentido na minha cabeça, mas eu ainda estou maturando a ideia. Do tipo, tentando captar algum número para ver se faz mais sentido matemático essa história por trás. Então, resumidamente, é isso. Entendemos? Ô Cabral, e aí tem pergunta aqui falando assim, tá, mas você acha que esse dinheiro aí do gringo vem, de repente, para ficar um tempinho um pouco maior? Ou é só nessa forma aí de hedge mesmo que você falou, para sair daqui um mês, daqui 2? Pode. Dinheiro de gringo, geralmente, para a bolsa é o famoso capital motel, né? Que nem para juros, se diverte, encheu o saco, vai embora. Não fica. Dinheiro que fica é dinheiro para a ponta final, para produtividade. Eu sei você vê assim, não sei quem assumiu 5% do capital social da empresa. Aí ele entrou para ficar. Ele entrou para fazer volume. Se ele ficou 5%, ele vai ter direito a 100% e o escambau. Aquele que vem, que você não vê nenhuma mudança, nenhuma notificação nova, que alguém chegou em 5%, ele veio para ganhar aqui. Ganhou, fica. Não ganhou, vai embora. Não esqueça que o Brasil não é próximo das top 5 preferências de nenhum gringo, né?
Se antes tem o próprio Estados Unidos, se antes tem vários países da Europa, se antes você tem China. Pra gente, 32 bi, 30 bi, 5 bi é grana pra caramba. Pra eles é como se fosse um ganho americano almoçando, entendeu? Entendeu? Um ganho americano. Entendeu? Entendeu? Vou mandar 5 bi pro Brasil, é como se fosse um ganho morando em Miami almoçando. Ah, vou pegar meu almoço hoje e transferir pro Brasil. Só que pra gente é grana pra caramba. Tanto é que o dólar chegou a bater 70 ali dia 2, 3, 4 de janeiro, eu não lembro. Na primeira semana, e hoje nós estamos falando de dólar quanto? 5,20? Quanto tá agora? Eu não tô com a tela aberta aqui. Dólar agora 5,21. Então, 5,20, 5,17 hoje. De graça. 5,17. Tá de graça? Você acha que o dólar real desvaloriza? Pode ser, não tô dizendo que não, só perguntando mesmo. Você acha que desvaloriza? Não, tô brincando, não sei. Você acha que chega a 4,90? Não, acho que é difícil. E quando que chega na expectativa do Focus lá, os 5,60? Pois é, já tá vendo? Não, essa é a... Não, porque assim, todo mundo tá falando que vai chegar em 5,60. O Focus toda semana falando 5,60. O dólar só cai, eu quero saber quando que vai chegar. Aí os caras vão reajustar para 5,30, aí depois o dólar volta e aí a subir. Você vê uns comentários e fala assim, pô, o dólar tá enganando todo mundo, não é para estar nesse patamar. Não compra dólar, que daqui a pouco ele vai aumentar, ele vai subir, você vende o dólar. Mas aí o dólar só cai, todo dia caindo. Vamos falar o dólar final do ano, diz o número. Eu vou nos 4,90. 4,90. 4,90 a gente soma 36 que tá ali, ó. 36, tá ali, é. Aquele eterno 36 ali. Eu não sei se é temperatura, o que é aquilo. Não, Tá 5,26 então? Não, Aí vai dar 5,26 o o dólar final do ano. 5,26, tá bom. Tá quase chegando então. Tá te apontando ali, ó. É. 5,26 o dólar final do ano. Apesar que tem um 4 ali, ó. Como apertar que são 4 números, 52640. Ele tá vendo um 4. Tem um 4 à esquerda aqui, ó. É um Não, zero. mais à esquerda. Você tá vendo o 06304, lendo espelhado. Tem o mais à esquerda, são 4 números ali. O mais à esquerda é o 4. Pronto. Lagani. Aqui define Petax, rapaz. Aqui não é palhaçadinha, não. Tem econometria aqui também no marketing, ó. Na hora, ao vivo. Não é segredo da econometria nossa, não. O AJ Mendes aqui Vai que a gente perguntou acerta. se era para ficar long em urânio e short em petróleo. Eu diria para ficar comprado em petróleo no curto prazo e comprado em urânio a longo prazo. Mas petróleo comprado a curto prazo. Vejo o potencial de alta, mais de alta do que de baixo. O JP Morgan falou que se a coisa azedar lá na Rússia, vai chegar nos 150 dólares o Não é barril. brincadeira, meu. Petróleo... Né? E aí, tanto o JP quanto o Goldman Sachs e outras casas também falando, ó, 120 deve chegar agora. Agora, se azedar muito, é 150 dólares. Ô Cabral, só para eu não perder o raciocínio que você estava falando do dinheiro gringo vindo para commodity e tudo mais, nas empresas que têm essa ligação com o dólar e tudo mais, aí o investidor brasileiro olha isso, entende que o gringo está vindo, entende que está nessas empresas, a gente vê aí todo dia, né? Vale, Petro, enfim, as mais dolarizadas, que trabalham com commodity, mineração, siderurgia, petróleo e tudo mais. O investidor brasileiro olha isso e fala, bom, se o gringo está entrando, vou entrar junto. Então, vou surfar essa onda. Vale a pena ou não vale a pena? Se a teoria que eu estiver falando for completamente lunática, vale a pena. Se a teoria que eu estiver falando fizer um pouco de sentido, pode até ser que suba, mas não pelo gringo. E sim pelo papel em si. Só que nem eu ainda estou 100% convencido da teoria. Estou tentando pegar mais números para ver se faz sentido. É porque se olha... Mas assim, não é uma coisa que eu desprezo por completo. Sim. Eu não digo, você tá maluco. Tá drogado, pelo amor de Deus, para com isso. Não, faz um pouco de sentido. Aí nesse pouco vamos tentar entender se faz algum sentido. Você fala, esquece. Como foi ontem, não deu nem tempo. Ontem eu terminei com febre, vendo uma coisa, vendo outra. Hoje de manhã preparando coisa aqui, então não vi com detalhe. Ela tá bem? Tá. Então tá bom. Ô Gani, Opa! e aí, se a teoria do Cabral for correta, você acha que vale a pena para o investidor brasileiro olhar essas empresas e aproveitar esse fluxo?
Então, eu vejo o case de commodity como um rally de curto prazo, entendeu? Mas eu vejo que a partir de 2023 não vejo todo esse potencial de crescimento, mas no curto prazo eu vejo que há oportunidade sim. Boa, maravilha. Vamos chamar nosso convidado aqui, o Josian Teixeira, gestor de portfólio da Lifetime Asset. Já está aqui com a gente. Josian, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no nosso BMC Market. Boa tarde para você. Desculpa, mas eu não estou te ouvindo. Eu não sei se é... Acho que você está mutado aí. Se você puder tirar o... Não estou te ouvindo. Não, ele tá... Acho que você tá bem baixinho. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu te escuto ao longe. Vamos tentar refazer aí a conexão, porque eu não estou ouvindo mesmo o Josian. Eu não estou nem longe. Enquanto isso, deixa eu dar um giro na bolsa aqui e ver como que a gente está. Como que a Bolsa Brasileira está se comportando aqui, porque, de verdade, eu não estava ouvindo. Subindo 0,97%, a Bolsa agora 113.539 pontos. Nas mais altas, olha só, hein? Cabral, Gani, Daniel Morales, Via subindo 6,44%, Magazine Luiza subindo 4,7%. Chegou a vez das varejistas. 3R Petroleum subindo 4,7 também, a Vale subindo 2,47, a Gol subindo 2,68, positivo Minerva, PetroRio, Azul, Bradespar, Petrobras subindo também, Marfrig e Itaú, Companhia Siderúrgica Nacional, várias empresas grandes aí subindo também. E aí na parte de baixo a gente tem Suzano e Klabin caindo, Suzano caindo 4%, Klabin caindo 2,44%, empresas aí que acabam sendo sensíveis à variação do dólar também, né? E claro, as empresas que tiveram resultados aí nos últimos dias. Aí a gente vê Melios caindo também, Ezetec, TOTUS, Vivo Telefônica, Fleury, MRV, Banco Inter, VEG, Localweb caindo também nessa quinta-feira, tá? Então, esse movimento aí... eu quero até perguntar para vocês, né? Aproveitar. A gente vê Via e Magazine Luiza subindo. Chegou a vez das varejistas aí. Até espanta, né, Felipe? Hã? Até espanta, né? Quando sobe, né? Poxa, não é juízo de valor, mas a gente viu aí movimentos baixistas dessas empresas ao longo de vários meses e agora elas figuram entre as mais altas, né? Vamos... Setor de varejo ontem saiu bem, serviços hoje bem em termos, né? Porque tiveram várias revisões para trás ruins. Setor de serviços também veio razoavelmente bem, então acho que o povo está em cima disso de varejo e serviço um pouco mais otimista. O dado de serviço veio bom, né? Veio. O volume de serviço veio bom, né? É o famoso fogo no rabete, eu falei isso, mano. Final do ano o serviço ia bombar, todo mundo com tesão, louco de ir pra rua, meu irmão. Até minha sogra queria visitar. Oi? Shoppings vieram bem. Mas shopping classe B e A, né? Se você vê C e D, ainda não tá isso tudo, Ainda não. não vai, né? É B mais e A que tá bombando. Os caras mal viram crise, agora C e D, esquece. Eles não sabem o que é C e D, tem que depois dar um exemplo aí. Não sabe o que é o quê? Shopping C e D. Ah, sim. Não é aquele D e D ali na marginal, não. É classe de shopping, C e D. Aquele é D&D. É D&D. Para quem não é de São Paulo, ninguém vai entender nada. Só para paulistada. E então isso ajudou a animar o setor, sem dúvida. A única coisa ruim do varejo, que se você for ver os números divulgados pelo, meu Deus do céu, pelo IBGE, o varejo no primeiro semestre foi muito bom e no segundo semestre já deu uma travadinha, né? Então vamos ver como isso fica para a virada do ano. Então, apesar do número anual ser bom, ele foi muito bom devido ao primeiro semestre do que ao segundo. Mas foi dado de ontem. Cabral, e teve gente revisando o PIB para cima por conta aí desse volume de serviços. Você acha Porque o serviço veio mais forte, o serviço é parte considerável do PIB, né? Esse impacto todo aí? Tem, porque o serviço é parte considerável do PIB. Considerável mesmo.
Aí revisaram por causa disso. O número deve ter vindo acima do esperado. Eu não vi qual era o esperado antes. E no ano quase 11%. É bastante coisa para serviço. Vamos ver como é que vai ser a virada do ano, se o Ômicron atrapalhou ou não. Eu acho que serviços de muito pouco. A previsão para dezembro era um crescimento de 0,9, cresceu 1,40. E eles revisaram novembro para cima, né? E o anual, no acumulado era 9,1, veio 10,4. Né? Cortou para mim aqui, eu não sei porquê, mas tá todo mundo falando. Que gosta de você ser charmoso. Eu nem abri a boca, só me vi na tela. É só uma tela. Conclui aí, Gani. Não, no mês veio acima do esperado, 1,4 o serviço, previsão era 0,9. E no anual, acumulado aí no ano, 9,1. E era a previsão e ficou em 10,4, né, com todas as revisões e tudo mais. Então, número bastante expressivo. Bastante expressivo mesmo. Aí o pessoal tá pegando no meu pé aqui, porque eu falei, será que é a vez dos varejistas? Deu uma risada. Pô, nada contra varejistas. Gente, é isso. Pô, é isso. Eu expliquei, falei às vezes do varejista, mas o Lu caiu. Não, eu falei pro Moraes, até não é juízo de valor, é que a gente viu o varejista caindo bastante, é só pegar o gráfico e olhar lá. Não é juízo de valor, não, que é isso. Aqui a gente fala de todos. E o pessoal até ri, né? Fala de Oi, dá risada, fala de varejista, dá risada. Não é isso, eu falo de Oi e dou risada. Oi é ridículo. Por falar em Oi, ô Cabral, ontem você não estava aqui, mas o pessoal ficou perguntando: Oi vai sair do Pobre 11? Se ela resolver subir. Porque a Oi, nesse momento, a Oi cai. Cai. E aí? Não era vender, tava tudo certo, ia ser porrar. Cai. Eu acho que a Oi abate R$2 fácil. O IBR... Oi é 23 hoje. O IBR3 está caindo e tá zerado o 4 agora. está subindo, 2,30. A Oi BR3 está 1,01. Eu acho que ela bate R$2 fácil. Fácil. Em 2037. 2037. Hoje eu tava falando com... Arruma confusão. Oi aceita, maluco. Começa a invadir o chat. Hoje eu bloqueei outro dia o maluco lá no meu 710. O cara começou a ficar com raiva porque eu comecei a sacanear. Oi, maluco. A pessoa pensa que é mãe, que é pai, que a gente tá falando mal, que é filho. É sério, o cara começou a arrumar confusão porque eu falei de Oi. Eu falei, bloqueei, quer nem saber. Ô Gani, Opa. Aí o pessoal tá perguntando aqui, o André Carlos falando assim, com a alta da Selic o dólar tende a cair? E aí qual seria a relação? Com a alta da Selic, sim, é tudo mais constante, sim, porque atrai mais investimento na renda fixa brasileira, mais fluxo, maior entrada, né, de oferta de dólares, é uma pressão para o dólar cair, sim. Tende a cair, então. Tende a cair. Boa. Tudo ou mais constante, porque tem outras variáveis que afetam o câmbio, né? Expectativas, o próprio oferta e demanda aí das empresas, né? E esse diferencial de taxa de juros. Maravilha, maravilha. O Gani, ainda nessa questão aí, né, do que a gente estava falando sobre petróleo ser um pouco mais, uma tese interessante aí, o pessoal estava alertando que PetroRio entrou em leilão, porque estava subindo e agora parece que está caindo. Mas as empresas ligadas a petróleo, principalmente nessa escalada dos preços aí, tem se saído muito bem. Você olha os gráficos delas, né? Principalmente, a gente viu o Petrobras, né, que está chegando aí novamente aos 32, 33 reais, 3R Petróleo, PetroRio, PetroRecôncavo também, que não está no índice, mas também está tendo um movimento. Quem visualizou esse movimento do petróleo de subida aí, qualquer empresa que fez algum tipo de aporte tá se dando bem, né? Com certeza, e distribuindo muito dividendo essas empresas, né? Estão pagando muito dividendos, isso que está também chamando a atenção. Apanharam muito no ano passado e agora é a recuperação aí, a volta por cima em 2022. E eu acho que tem perspectiva de subir ainda mais o petróleo, porque mesmo com o aumento aí de produção da OPEP, a demanda roda acima da oferta, com uma recuperação da economia mundial, e
conflito na Ucrânia, que aí pode azedar ainda mais o preço do petróleo, que é bom para essas produtoras. Maravilha, maravilha. Antes da gente chamar aqui o nosso convidado, o Josian Teixeira, gestor de portfólio da Lifetime, parece que ele está com problemas mesmo para conseguir se conectar aqui, pessoal. Então a gente vai seguir aqui com essa questão, com outras informações. Tá? O Daniel Morales, é só pedir pro pessoal tirar do meu ponto aqui, que senão eu não consigo nem me concentrar. Eu até tirei o ponto também, falou. No ouvido. Você não, tem que ficar, eu não, então eu tirei esse negócio. Felipe, acontece. Diga lá, Morales. Eu queria fazer um comentário aqui sobre uma notícia que eu vi agora. Não sei se a gente poderia falar sobre isso, porque... mas eu acho que é interessante. Saiu uma notícia agora há pouco de que o governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou hoje um aumento de 20% para os policiais militares uma e civis, cabeçada de gente, mano. Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, ativos e aposentados. Servidores de outras áreas, com exceção da educação, vão receber 10% de aumento. Cerca de 541 mil servidores vão ser beneficiados a um custo de 6 bilhões de reais ao ano. A Assembleia Legislativa ainda tem que aprovar esses valores, mas o governador de São Paulo se disse otimista com a aprovação. Eu trouxe esse assunto que a gente falou outro dia do presidente Jair Bolsonaro, que resolveu fazer por enquanto, a mesma coisa. Não, mas pode falar. Não, porque só está você ali. Não tem problema, mas pode pôr. Fala aí. Ele ainda não sancionou, né? Ainda está um bi boiando aí. 1.700. Ele ainda não sancionou, mas política é igual, por isso que eu falo, não arruma amor, não arruma briga por ninguém não, mano. Arruma não. Não arruma, é tudo igual. Ano de eleição, você vai ver aqueles prefeitos daquelas cidades do tamanho de um ovo, que a receita é nada. Vai aumentar funcionário que vai querer virar deputado, mano. Esquece, política é igual, só muda qual P é. Claro, tem uns que são mais bandidos e outros honestos. Isso é público. Mas em matéria de ano de eleição, aumentar gasto, isso é todo mundo, rapaz. Isso é todo mundo. Não queria amor pro político, não. Eleição, só te dou a dica, só. Eleição pura. Pura. Agora que Dória descobriu que tá defasado? Pô. Agora. Ele não soube disso, ele tá há quanto tempo aí? 3 anos, né? Me ajudem. 3 anos, né? Ele, porque é governador, prefeito, que ele ficou menos tempo. Ele está 3 anos indo para o 4º ano agora até final do ano, 20 de janeiro, sei lá. Quando acho que a virada de posse mudou, né? Mas dia 1º. Mas ok, ele está no último ano dele. Agora que ele descobriu. Lavar a louça, mano. Pronto, falei. Me espanta, Gani, porque foi uma crítica também até do próprio Dória em relação ao Bolsonaro e acabou fazendo a mesma coisa, né? Ou ninguém quer ficar de fora da festa, ninguém quer falar, olha, né, afagar aí uma categoria. E tem dinheiro? Pois é, o resultado dos estados foi superavitário, né? Não sei te precisar exatamente o estado de São Paulo, mas eu acredito que liderou por conta, foi o maior crescimento econômico, a maior recuperação em relação aos outros estados. Agora, é delicado, né, sempre essas questões, porque de alguma maneira a gente está pagando essa conta, né? Enfim, se ele deu é porque tem dinheiro, mas lembrando, o dinheiro pode ser sempre usado em outras categorias, em outras áreas, enfim, essa é a discussão do orçamento que é limitada. Né? Mas fora o seguinte, Gani, ele deu a partir de março. Ele já, sei lá, 1º de janeiro, 10 de janeiro, ele está desempregado. Então o famoso, até dá. Aí ano que vem, outro governador que se vire, mas ele sai antes ainda, né? Mas ele teoricamente ainda vira uma... se ele vier mesmo candidato, que já disse que teve ontem um jantar, anteontem, não lembro o dia certo, um jantar da cúpula do PSDB querendo furar o olho dele e botar o leite na goela abaixo. Teve um jantar liderado por Tasso Gereissati. Não deve ser fácil fazer parte do PSDB. Não, é muita emoção, briga, maluco. É um fura-olho do caramba aquilo lá, rapaz. É um fura-olho assim. Você vai jantar com um cara que pode estar furando teu olho no jantar, mesmo. Isso aí. Nossa. Tenso. Pega amor político não, só fica a dica aí. Boa.
Vamos chamar então o José Teixeira? Ele já está aqui, conectou, está tudo certo agora. Gestor lá de portfólio da Lifetime Asset, aqui com a gente. José, seja muito bem-vindo. Agora sim, vamos ver se a gente consegue se comunicar direitinho. Boa tarde para você, bem-vindo aqui ao BMC Market. Agora sim, né? Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou acompanhando aí o bate-papo de vocês, muito legal. Então, parabéns pelo trabalho. Estou aqui contente com essa primeira participação e vamos seguir, né? Vamos lá, obrigado, viu? Obrigado por estar acompanhando a gente. Inclusive, até eu queria pegar um pouco do gancho aqui, né, José, justamente por conta de toda a movimentação que a gente tem visto hoje e também nos últimos dias em torno das commodities aqui no Brasil e muito fluxo estrangeiro chegando aqui desde janeiro, praticamente 40 bilhões de reais aqui, entrando na Bolsa, movimentando as empresas, trazendo liquidez aí para os ativos aqui no Brasil. Eu queria saber como que você está vendo, né? Como que você está enxergando esse movimento e o que isso acaba trazendo de benefícios, né, para o nosso mercado, o que isso acaba trazendo de oportunidades para o nosso mercado na sua visão? Só corrigindo, desculpa a falha do microfone, tá? A gente está conectado aqui, vamos Tranquilo. Eu concordo com o que um dos integrantes da mesa estava comentando um pouco nos bastidores, né? A gente acompanha o mercado, faz a leitura, vê as informações, né? E foi um fluxo extremamente atrativo, né? Extremamente importante. O que a gente lê depois que... Confesso que ninguém esperava, sabia que o Brasil estava descontado, mas não dá para imaginar que o S&P cai por volta de 6 e o Ibovespa sobe por volta de 7, né? Assim, não é sempre que isso acontece. O que a gente tem ideia é que sim, o real está desvalorizado, as commodities brasileiras estavam mais baratas, então o que aconteceu? Acho que foi uma série de fatores, né? Você tem, igual eu comentei, real desvalorizado, oportunidade para entrar. Taxa de juros já de 2 dígitos, a taxa futura já paga isso há um bom tempo, né? O Selic chegou agora e vai chegar um pouco mais acima, mas as NTNBs, os LTNs, as NTNFs já pagam essa taxa de 2 dígitos já há um certo tempo. Você tem o feriado na China, né? Ou seja, o fluxo ficou, por mais que o mercado futuro se ele seja movimentado, o fluxo lá ficou um pouco parado, né? Uhum. E aí, pegando um pouco do comentário até do Stuberger, fez numa live recente, né? Ele fala ali que o dinheiro, se 1% do dinheiro que ia para a China começar aqui a entrar no Brasil, a gente continua tendo altas aí, tanto de bolsa e valorização do real por um bom período, né? Então, o que eu entendo daqui para trás, tínhamos um preço errado, e dado lá em outubro, né, que teve o furo do teto dos gastos, teve problemas fiscais que a gente acabou digerindo em dezembro, e esse ajuste de preço aconteceu agora em janeiro. Maravilha. Alexandre Cabral, Alan Gani, Daniel Morales, fiquem à vontade. Eu vou começar então. Eu queria falar sobre a ata do Copom, Josiane, que foi divulgada aí na terça-feira, e ele não trouxe aí uma sinalização clara aí sobre as próximas altas de juros, né? Apesar de ter sinalizado que ela deve ser de menor intensidade do que no último encontro, eu queria saber quais são os impactos dessa divulgação para o mercado. O mercado ajustou os preços, né? Você pega o statement que foi feito no Copom da quarta-feira à noite, tem até um tom dovish em relação ao que se projetava, e a ata veio muito mais hawkish, né? Até o comentário no dia seguinte do diretor de política monetária, você lê a ata, ela fala no plural ali de aumentos nas próximas reuniões, né? A gente entendeu que ele vai terminar por volta de 12,25, ou seja, você tem um aumento de 100 pontos em março e um aumento de 50 pontos em maio. Pelo comentário de quarta-feira do diretor de política monetária, a gente entende ele falando que pode ir até junho,
né? Ou seja, ele deixou a entender, aí a gente faz conta, né, tenta adivinhar qual que é os próximos passos, a gente chega aqui numa Selic de 12,5, encerrando o ciclo de alta por volta de junho. O nosso call só era que a Selic não precisaria de tanto aumento igual ela está tendo agora, né? O que o Banco Central está fazendo ele está sendo mais contracionista, ele está pecando pelo excesso, assim a gente entende, né? Como tivemos a Selic por um período a mais, ficou mais baixa do que se deveria, assim a gente conclui agora, né? Na época teve deflação, você teve uma série de condições com que fizesse a Selic ficar naquele nível. O Banco Central, a partir de outubro, fez essa leitura nova e começou a aumentar a intensidade da evolução da Selic. Então, ele começou a dar 150 pontos de aumento já perto do final do ano, agora chega em 10,75, a gente entende que ele tira um pouco o pé, né, diminui um pouco a intensidade dos aumentos, mas continua ainda a aumentar a Selic e encerra esse ciclo de alta aí por volta de 12,5, 12,25. Uma dúvida. Sim. O quanto esse 12, 12,5 pode ser recessivo para esse ano e para o ano que vem? Quer dizer, mais para esse ano que vem ainda está tão longe. Boa pergunta, né? Até também pegando a última live do Xavier e do Stolberger, né? O Xavier comenta ali que entre a Selic de 12 ou de 14, ela só vai te trazer um problema na recessão maior, mas para a inflação, dado que o efeito a gente tem uma expectativa de que de 6 a 9 meses a Selic começa a fazer efeito na economia, ou seja, essa Selic alta começou a fazer efeito a partir já perto do final do ano, agora que isso vai começar a impactar na decisão de investimento, né? Assim, você tem, ou você consome, uma Selic baixa, a tendência de consumir é maior, ou você poupa. Então, respondendo bem diretamente, uma Selic alta, você tende a poupar mais, consumir menos, isso vai trazer menos crescimento para o país, né? A última dados, a gente sempre lê os principais researches, acompanha as principais casas, a gente está por volta de 0 do PIB ou um pouco negativo para esse ano. Jean, boa tarde. Aproveitando aí que você falou do PIB, mas esse dado de serviço que saiu hoje, bastante surpreendente, você não acha que pode dar aí um fôlego para o PIB neste ano? Então, nós tínhamos a Selic a 11,75. Se você mantém ela nesse nível, você consegue ir respirando e com a ajuda do mercado, ajuda das expectativas, o PIB vem mais forte. Com a Selic, o mercado mudou o nível, né? Todo mundo estava ali entre 11,75, 12, 12,25. Agora todo mundo já está na banda de cima, né? 12, 12,25, 12,5. Isso vai trazer os próximos dados, acredito que os próximos dados sejam mais fracos. E importante, só ressaltar a data que a gente está falando de Selic, né? Em início de janeiro agora, a gente tinha uma expectativa do Fed de 4 altas. Você terminou janeiro por volta de 6 ou 7 altas. Isso já está incorporado, né? Você vê a Treasury de 10 anos ali, 1,92, se eu não me engano, é o preço da tela que eu estava acompanhando. Qualquer alta, se vier ou intensidade maior, ao invés de 0,25 vier meio, ou de 7 forem 10 altas ao longo desse período, e o mercado precificar isso num curto espaço de tempo, a gente pode ter um efeito de cauda, né? Um efeito muito ruim nas taxas futuras. Tendo taxas futuras piores, então o PIB, foi a primeira pergunta, a expectativa vai ser muito pior, e a segunda, a parte de serviços, você também vai cair bastante na arrecadação. Acho que tudo depende dos próximos passos, até complementando o que o Bruno Serra falou, e a gente entendeu também na ata, o Banco Central está falando de Brasil de novo,
totalmente dependente dos próximos dados de inflação. Isso vai calibrar o quanto ele sobe os juros. Lá fora a mesma coisa, a gente tem visto os dados de inflação por volta de 7, se eu não me engano, o pleno emprego, né, acho um número que eu tenho, acho que é 4%, que acho que abaixo de 4 já é considerado lá fora um pleno emprego. Você depende dos próximos passos para tomar as próximas medidas e aí sim a gente se ajustar com a expectativa de futuro. Hoje o que a gente trabalha é isso, até 6 a 7 altas lá fora e a Selic encerrando aqui 12,25, 12,5. E esse 12,25 e 12,5 ficaria há quanto tempo? Viraria o ano assim? A gente, por questões eleitorais, assim, eleitoreiras, a gente tem a parte, relembrando, né, a parte quando o atual presidente ganhou, quase ele levou a eleição no primeiro turno, né? Então, ali, se tivesse uma reunião do Banco Central, você teria a possibilidade de já cortar os juros, porque o presidente já estava praticamente que eleito. Tudo depende de como é que vai estar a eleição lá em outubro. Se ainda tiver uma grande indefinição, o Banco Central vai esperar até dezembro. Lógico, vai esperar os dados de inflação, e a gente entende pelo Focus, está por volta de 5,40 a projeção desse ano. O Banco Central vai querer trazer para o teto da meta, né? A meta é 3,5 com 1,5 de desvio, esse 1,5 seja 5, ele não vai querer fazer uma carta de novo para o Guedes informando por que estourou o teto. Então, se a expectativa de inflação tiver muito perto de 5, a gente tem um número aqui por volta de 4,90, aí sim ele vai ter condições de cortar a Selic por volta de outubro ou dezembro. A nossa aposta hoje é que ele comece só em dezembro, pelo fato da eleição, né? A Selic, acho que frisando, a Selic em 12,5 foi uma série de problemas que veio acontecendo com a inflação, com a pandemia, a demora na primeira alta, aí teve a alta não suficiente. Isso é olhar no retrovisor, a gente está olhando o que aconteceu, né? Lógico que todo respeito ao trabalho do Banco Central, que acho que foi bem assertivo. Eles entenderam isso, mudaram o nível do ritmo, né? Igual eu comentei aqui há pouco, que a partir de outubro a intensidade do aumento foi maior. Dito isso, a Selic está se ajustando no nível. Aí, até num texto, lembrei, desculpa, não sei se foi do Stakeman ou da ata, ele fala que ela está a um nível acima do que ele entende como ideal, como nível justo. Não lembro a palavra exatamente. Então, dado que ela está acima, tende a fazer o primeiro corte aproximadamente de 6 a 8 meses. Se ele encerrar o ciclo em maio, a gente tem em dezembro, junho, a gente tem em dezembro. Tudo depende do candidato da eleição, como é que ele vai estar no percentual de votos. Ô José, o crescimento esperado para esse ano é muito baixo, mas tem uma forte entrada de dólares no país comprando bolsa. A gente pode falar que o estrangeiro ele está apostando aí em algum crescimento mais forte brasileiro a partir de 2023? Ou é meramente um movimento especulativo? Como é que você está vendo isso? É meramente especulativo olhando agora, né? Ele não tem ainda, ele precisa entender quem ganha a eleição e qual que é o perfil do candidato que vai ganhar a eleição. O que ele fez agora ele corrigiu um preço que está errado desde outubro, né? De novo, teve o fiscal, problema grande lá, o teto dos gastos, o real mega desvalorizado, aí você tem um problema na China. Então, o que ele comprou? Bancos e commodities. E aí você tinha imobiliário, você tinha varejo, que todos eles dependem de crescimento, depende de expectativa dos juros não tão altos, né? O endividamento do cash é muito grande. Dado que esses preços se ajustaram bem para baixo, construtoras, já perto do final de janeiro, você viu uma correção, leve correção nesses ativos, né? Então, a gente entende que o dinheiro de agora foi um ajuste de preço. Pós-eleição que você tem que saber, que aí você vê se o dinheiro vai entrar para ficar.
agora estou surfando a onda da 2 dígitos e do baixo preço dos ativos. Boa. Eu queria mudar então, eu queria falar um pouco sobre o momento de desaceleração aí da economia chinesa, né? Que também tem de fortes intervenções estatais no país. Eu queria saber como é que você avalia um investimento no mercado chinês. Ele pode ser saudável? Uma ótima pergunta. Acho que eu estava lendo a Gabriela do JP Morgan, né? Ela até me surpreendeu com um comentário, né? A gente tinha uma alocação em China, a gente acompanha que o mercado fora do Brasil, né? E surfamos final de segundo semestre de 2020 e um primeiro semestre de 2021 muito bem, né? Aí a partir perto do meio do ano, não lembro exatamente se foi junho, julho, mas foi bem nessa faixa, veio, igual você comentou, o Partido Comunista, o governo, taxou as empresas de tecnologia, as empresas de educação, o setor imobiliário, então você teve um ajuste de preço bem forte, né? A gente viu o Baidu caindo bastante, a gente viu algumas ações bastante expressivas tendo uma correção de preço e sendo atuadas com multas pesadas e não foi só uma vez, acho que no final do ano teve uma outra atuação de uma lei antitrust que o governo chinês impôs. Você teve um segundo semestre extremamente ruim, né? Aí a economia acabou dando sinais de enfraquecimento dado a atuação do governo. Só voltando, né? Quando a gente começou 2021, a expectativa de crescimento China, da maioria dos research internacionais, era quase 2 dígitos, né? Era 9,6, 10, alguma coisinha, e isso veio até o meio do ano, quando teve esse ajuste, digamos assim, do governo. No final do ano, o PIB cresceu por volta de 8,1, 8,3, se não me falha a memória. Segundo o JP Morgan, esse ajuste do segundo semestre foi para fazer um 2022 suave, e aí eles têm agora a projeção de crescimento por volta de 4,8. Então, ou seja, passou um segundo semestre de 2021 muito ruim e agora 2022 se ajustou para crescer. Mas respondendo a sua pergunta bem diretamente, vou também recorrer aos gestores que a gente acompanha, os gestores de renome. O próprio Stuberger falou, é muito difícil investir na China, né? Assim, você não conhece, você tem que colocar um percentual do risco pequeno, porque a gente entende que a empresa, que o país, ele cresce num nível extremamente grande por um longo período, mas você pode ter esses choques a qualquer momento, dado o governo comunista como é. Estando em China, a China está fazendo uma coisa meio contramão do mundo, né? O mundo está tirando estímulos, a China, desde o finalzinho do ano, com destaque para esse ano, está aumentando estímulos de uma forma assim absurda. Você vê alguns números que é o maior número em 20 anos, alguns números, os maiores números em 5 anos. Não tem nada modesto, é sempre bilhões de dólares para um lado para o outro. O quanto isso pode ser inflacionário? O quanto isso pode ajudar o Brasil de algum modo, JBS, Vale, etc., exportando para eles? O quanto uma decisão dessa pode nos ajudar? Ótima pergunta. A gente também estava comentando aqui no nosso primeiro dia do ano, né? E justamente a gente levantou esse tema, né? Poxa, a China, ela foi o que menos deu incentivo no ano passado. E neste ano ela já começou com redução de juros, redução do compulsório, ela veio incentivar ainda mais o mercado. Você teve o grande problema da Evergrande, da construtora na China, então o governo acabou dando um incentivo a partir de agora para não criar um colapso, né? E Estados Unidos, a Europa vai começar no final do ano, mas Estados Unidos, Inglaterra,
A Inglaterra já começou a subir juros e os Estados Unidos tudo nos leva a entender que a partir de março sobe os juros. Então, esse contrário, né, o lado oposto, igual você falou muito bem, eu entendo que é devido ao final de 21, né? 21, China, ela já fez o ajuste dela no segundo semestre, ela já se ajustou nos níveis de preço e hoje ela entra mais leve para aquecer até 22. Os Estados Unidos não fez esse ajuste no segundo semestre, ele vai começar a subir os juros agora, vai mexer no balanço, que acho que é o principal problema, né? A gente acabou não comentando, mas você já tinha a tirada do incentivo, você tinha o início do aperto dos juros, que é sim um problema de se é 0,25 ou se é meio, mas tem também a redução do balanço, que, segundo a gente tem acompanhado o mercado aqui, ele está previsto para começar em junho ou julho. Isso realmente vai impactar como uma tirada de recursos da economia. Os Estados Unidos sendo o principal motor do mundo, isso faz falta. Respondendo a sua pergunta de China, como a China é um país de commodities e o Brasil também é um país de commodities, o crescimento dela sim nos ajuda bastante, assim, sim nos ajuda com Vale, sim nos ajuda com as exportações de frigoríficos. Lógico, precisamos ver algum problema específico, caso as operações carne fraca do passado, essas que cada empresa pode ter, mas no macro, como nós somos um país de commodities e China também, eu entendo que o crescimento dela acaba nos ajudando. Trazendo de novo um comentário do Stuberger, né? Se China, ficarmos em dúvidas de China e 1% do dinheiro que era para entrar lá vier para o Brasil, continuaremos surfando esse movimento de janeiro por algum tempo ainda, né? Faço uma pergunta só para complementar, já vou deixar os demais perguntarem, pode deixar. O quanto isso é inflacionário? O quanto nós vamos importar a inflação devido a essa nossa relação muito forte de commodities com a China? Ou não? Para isso, para a gente vai ser tranquilo? É uma ótima pergunta. Os dados de inflação, como ele já vem incomodando, a gente falou, e o Banco Central, acho que essa fala do Bruno Serra, essa mudança de fala na ata, é justamente, ou é para tentar digerir um risco de cauda que pode ter nos Estados Unidos, né? Igual eu falei, da antecipação do balanço maior do que está programado, ou de um juros um pouco mais forte, e isso vai impactar a gente, ou também pelo crescimento mais da China, que vai gerar mais inflação. Esse nosso dado do Focus, que está por volta de 5,4, pode ser crescente, e isso, consequentemente, vai fazer com que a inflação aqui seja maior, e aí os juros, para combater essa inflação maior, ele tem que crescer. Eu não sei te dar em números quanto que vai impactar a nossa inflação, 0,40, 0,50 a mais do dado de hoje, mas isso sim vai pesar, e talvez o Banco Central já esteja monitorando esse acontecimento e deixou esse campo aberto para subir até junho, né? Ou seja, ele não colocou final, mas ele falou, olha, eu vou continuar subindo, menor, mas subindo. Então, a gente tinha entendido que era março, maio e agora é junho, né? Então, tudo depende dos dados próximos e do mercado globalizado. Agora, só para concluir, para poder os outros também participarem, um dos diretores do Banco Central falou que o dólar e o mundo ajudou a atrapalhar mais a inflação em alguns setores do que o próprio auxílio emergencial. Por isso, essa é a minha dúvida, o quanto a gente poderia importar de inflação da China. Mas vamos lá, ganha. Você tem o Não, vai, desculpa, segue. Legal. Desculpa. Não, você tem o pass-through, né? Então pelo pass-through, acabou a desvalorização do real, ele é inflacionário, né? Assim, igual eu falei, eu tenho os números de quanto que impacta. Acho que no ano passado eu acompanhava isso mais de perto,
enquanto o real estava por volta de 4,7, 4,8, a gente tinha um dado que era a cada 40 centavos aumentava 0,30 na inflação, mas eu estou chutando o número aqui, tá? Então, como o real acabou se desvalorizando demais, a gente entende que isso já está incorporado. O problema é se a China continuar crescendo e a gente ter a inflação de commodities chegando com mais pressão, né? Josian, todo Banco Central no Brasil revisando juros para cima, Estados Unidos idem com índices de inflação acima do esperado. Você acha que também na zona do euro, o Banco Central Europeu ele pode antecipar o aumento de juros ou dar na data prevista, mas numa magnitude maior? A gente está, confesso que na minha opinião, acho que ele está até a Lagarde falou semana passada, né? Você tem comentários do Goldman, que a gente estava achando que o Banco Central Europeu tá atrasado em relação ao resto do mundo, né? Você tem este ano, principalmente, todos os países desenvolvidos subindo juros. E até o início do ano, o Banco Central Europeu falava que só ia subir a partir de 23. Na semana passada, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela comentou que os dados que sairão em março e junho são fundamentais para definir quando teremos o aumento dos juros lá fora. A nossa expectativa é que o aumento aconteça em setembro ou em dezembro. No relatório do Goldman, que eu li recentemente, eles já estão com a expectativa de aumentar no meio do ano. Então, a gente tem que... Estão os reféns de dados, né? Tanto os Estados Unidos, o Brasil, no mundo. E a Europa tem o mesmo comentário, né? A gente está dependente do dado e o dado só vai ficar... Cada mês ele vai ser um dado novo, então ela fala para esperar os dados de março e junho. Josiane, tinha uma pergunta também. A gente está falando aí dos investidores que eles estão se preocupando aí com o impacto dessa esperada alta das taxas de juros nos Estados Unidos, né, ao longo desse ano. Mas a minha pergunta é parecida com a que eu fiz antes. Assim como na China, vale a pena investir nesse momento nos Estados Unidos? Tudo depende da sua expectativa de juros, né? O que a gente entende. É sempre bom você estar globalizando o seu dinheiro, né? Você está colocando para fora um pouco dos investimentos, né? Então, a cada momento a gente tem que revisitar isso, mas especificamente agora eu preferi esperar um pouco, entender a precificação de quanto será o aumento de juros lá fora, nos Estados Unidos no caso, para a gente tomar uma decisão de investimento. Então, colocaria uma parte, vamos supor, se eu tenho uma definição de 2% dos meus investimentos para internacionalizar, colocaria 1% hoje e esperaria 1% para entender quanto que teremos de aumento do Fed daqui para frente. Temos empresas, né, historicamente, Apple, Face, você olha, um crescimento, são empresas sólidas, então assim, não tem por que não investir, né, mas o que você tem que fazer neste momento, vamos começar a subir os juros, então entender quanto que já está precificado para estar alocando o recurso. Certo. José, muito obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Desculpa a falha no áudio inicial, mas acho que deu certo. Acontece. Valeu, deu certo sim. Um abraço. Até mais. Isso aí. Esse foi o José Teixeira, gestor de portfólio da Lifetime Asset, aqui com a gente. Vamos trazer todo mundo, que a gente já está se encaminhando aqui para a reta final do nosso BMC Market dessa quinta-feira, e a gente segue com a bolsa em alta, mais de 1%, 1,05% agora, hein, pessoal? 113.668. Será que chegaremos aos 114 mil hoje? Ou ainda não é a hora, ainda
não é o dia que a gente vai chegar nos 114 mil. Quando a gente chegou lá, olha só, a última vez 114 mil, outubro de 2021. Não conseguimos chegar aos 114 mil nesse ano ainda. Chegamos acima dos 113 mil. É isso, né, gente? Queria propor aí que vocês deixassem as considerações finais. Cabral, não precisa ser 30 segundos, pode até falar uma historinha 32, não. Primeiro, 98,6% de subir meio ponto. Era 73, 70 e pouco no começo do programa. Já foi? Era 70 e alguma coisa, não era? 72, 73, coisa assim. Agora aqui na tela, 98,6. Para fechar o ano, ainda continua um 75 com 2. Tá. Mas subir agora, quer dizer, mudou a proporção das outras reuniões. Pega mais pesado agora, mas no final ainda é um 752. Só dado CME, tá? Você aposta lá fora que nem o nosso DI futuro, só que o DI futuro do mercado americano. Setor de serviços bom, gostei do setor de serviços. Sim, setor de serviços é pessoa física indo para o mundo. Essa notícia, sem dúvida, é excelente. Então, é isso que eu tinha a dizer. E só mais uma coisa. Juliana Magalhães. A Oi é muito ridícula, Juliana. Que ela falou aqui comigo, ó. Cabral, cadê Cabral? Eu fui no bom sentido, ela falou para mim. Cabral, eu tenho Oi, vamos acertar umas contas, e colocou riso. A Oi não dá, mano. Se você vender todas as Oi, você não pega busão BH São Paulo. Apesar que ali é tipo Gani, tem, hein? Ali é tipo Gani. Ali deve ter assento na Oi e tudo. Não, ali deve ter assento. Não, consegue. Mas, Juliana, faz isso não. Só isso não. Oi, mano. Grande beijo, moça. Então é isso. Notícia boa do setor de serviço. E 98,6 me assustou na curva de juros agora americana. De verdade. Gani, considerações finais. Inflação acima do esperado nos Estados Unidos, puxou curva de juros, acho que o dólar já está subindo. E acho que essa notícia aí do setor de serviços, a gente pode ter aí um PIB um pouco mais alto. Não acredito que um PIB negativo ou em zero neste ano, apesar de eleições e tudo mais, acho que pode surpreender. E hoje tem resultado de Itaú, hein? E hoje tem resultado de Itaú e amanhã comentamos. O resultado de Itaú. Hoje tem produção de Vale também, hein? Depois do fechamento do mercado. Vamos ver. E tem Flamengo e Audax às 7 horas, time completo. A gente só tá falando de coisa importante. Time completo não, né? Bruno Henrique não deve jogar. Ô Cabral, a gente só tá falando de coisa importante. Caiu o nível do programa no final, tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Parece aquele e domingo clássico, Flamengo e Nova Iguaçu. Ele acertava tudo, aí ele chegava na última pergunta, ele errava, aí ele tirava 0. Tava indo tão bem. Era o Sandoval. Eu vou até pedir para na quinta-feira que vem eu fazer com o Thiago da XP um programa. Porque na quarta-feira é Flamengo e Madureira. Ele é o único torcedor do Madureira que eu conheço. Vou falar para Sami, para na quinta que vem, pedir para botar o Thiago aí para a gente comentar do jogo nos gráficos. Boa. Daniel Morales, tem um abraço para você, considerações finais. Só uma última informação, que eu achei legal essa informação, que a Evergrande, ela pretende aí restaurar as obras de construção na China este mês, com o objetivo de entregar 600 mil apartamentos até o final do ano. Segundo reportagens ali da imprensa estrangeira, a Evergrande tem cerca de 7 bilhões em recursos disponíveis de apartamentos pré-vendidos e 26 bi em dinheiro ainda a serem coletados das vendas para manter a construção em andamento. Vamos ver. É isso. Abraço. Já Até foi amanhã. O temor dos mercados mundiais. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver o que rola, hein? Você compraria um apartamento da Evergrande? É melhor não. Aí a gente te manda para MBMC China. Não, mas você vê que aqui eram de pessoas que já compraram, então... Deixa eu trazer amanhã eu falo. Me lembra de falar uma aluna minha, chinesa, vai muito para a China, a família mora lá, e de uma mudança muito importante no mercado imobiliário chinês. Se eu não me engano, depois de 2010, não lembro exatamente, mas mudou completamente
o mercado em relação... Por que houve um boom imobiliário na China? Me lembra disso amanhã. Amanhã, às 2 da tarde, aqui no BMC Market. Não perca. Não perca. Você que quer investir no mercado chinês, tá cansado de urânio, não aguenta mais a Oi, amanhã detalhes do mercado imobiliário chinês. Isso você só vê no BMC Market. O Gani vai trazer gráficos, vai trazer mapas. Vai trazer a chinesa. Papiros. Vai trazer a chinesa. Vou trazer a chinesa. Alguém para traduzir mandarim em português. Vai ser uma beleza. É vai ser um circo isso aqui amanhã. Mano. Valeu então, pessoal. Um abraço. Tchau. Até amanhã pro Cabral, até amanhã pro Gani, até amanhã pro Daniel Morales e até amanhã para você que acompanhou o nosso BMC Market aqui pelo nosso canal do YouTube e também no Profit Pro da Nelogica. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 2 horas da tarde. Um forte abraço, tchau, tchau.